Olá, meus amigos. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão aqui, depois de um tempo, sem postar nada, sem fazer nenhum vídeo. Alguns amigos cobraram, perguntaram, Hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre pecado. O que é o pecado? Pecado, basicamente, na Bíblia, é desobediência. Tudo aquilo que você desobedece à palavra de Deus, você está em pecado. E eu também, claro. Então, o pecado é tudo que te distancia de Deus. Tudo que você desobedece, e assim você se distancia de Deus. Lembrando que Deus operou, enviou Jesus, o Espírito Santo nos alcança, e nós precisamos então, usando o nosso livre-arbítrio, que é efetivo, é real, ou seja, Deus não interfere nas suas escolhas, Deus permite que você escolha o que você quer, É por isso que existe gente de todo tipo no mundo, que é temente a Deus, que não é, porque Deus dá o efetivo livre-arbítrio às pessoas, Uma vez eu vi um pastor, uma jovem, perguntou para ele, por que Deus permitiu que Hitler nascesse? Porque se Deus permitisse que só pessoa boa nascesse, ele não estava dando livre-arbítrio nenhum. Ele estava indo contra o próprio caráter dele, estaria indo contra a sua própria palavra, a sua própria determinação. E Deus não faz isso. Deus estabeleceu que o homem terá livre-arbítrio e assim é. Então o homem que escolhe. Portanto, nós escolhemos pecar ou não. Só que há um detalhe. Paulo fala algo extraordinário. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 e 20. Prestem atenção no que Paulo fala. Olha só. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso é muito importante, O pecado que habita em mim. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, o pecado está na essência do homem. O que é o pecado? Nesse caso, é a tendência a desobedecer. É a tendência a desobedecer. Muita gente digamos assim, se acomoda, descansa, na ideia, eu sou herdeiro do pecado de Adão. Não! Você é responsável pelo seu pecado e eu pelo meu. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Cada um de nós. Nós somos herdeiros de Adão no sentido da tendência pecaminosa, da inclinação ao pecado. Ou seja, você não precisa pensar que se você tivesse no lugar de Adão seria diferente. Não, se eu estivesse lá eu ia fazer a mesma coisa. Tanto, prova disso é que faço a mesma coisa. Eu sei o que é errado, mas assim faço o que é errado. Faço o que é errado. Agora, quando eu digo que só os pecadores entrarão no reino dos céus, só os pecadores entrarão no céu, eu quero dizer que é só aquele que reconhece que o pecado habita nele. Ou seja, se você não reconhece seus pecados, se você não se vê como pecador, se você não vê falha moral em você, fica tranquilo, querido. Você não é um pecador. Não precisa ficar culpado. Não precisa. Porque ser pecador é você se reconhecer como pecador. E hoje isso é a coisa mais rara do mundo. Hoje em dia a gente tem a auto-virtude proclamada. Todo mundo se diz bonzinho, se diz moral, ama as baleias, enfim, ama os animais e tudo mais. Todo mundo é bom. Todo mundo é bonzinho. Todo mundo tem bom coração e por aí vai. Todo mundo é assim hoje em dia. Não é verdade? Ser pecador é reconhecer o próprio pecado. No Salmo 51, Davi dá um exemplo maravilhoso disso. A vida de Davi é assim, ele pecava e se derramava aos pés de Deus. Chorava, confessava cada pecado. A confissão é sinal de arrependimento. Você só se arrepende se você confessa. Se você não confessa o pecado é porque você não se arrependeu, não sequer reconheceu o pecado. Olha só, eu vou ler só um versículo do capítulo 50, do Salmo 51. Salmos não tem capítulo, Salmo é coletâneo. Cada que a gente acha que é capítulo é um salmo. O Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 50, cada um é um salmo. Então o Salmo 51, versículo 17 diz assim, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi está dizendo aqui, olha, o coração contrito e quebrantado. Quebrantado e contrito, Quebrantado é arrependido, contrito é triste. Arrependimento gera tristeza, gera vergonha pelo que fez. Se você fez, não, eu estou errado, mas no fundo você não tem vergonha do que você fez, então tudo
tudo certo, meu querido. Não teve arrependimento. Não teve arrependimento. Logo, você não é um pecador. O pecador é aquele que vê o próprio pecado. Em João capítulo 16, Jesus disse assim: quando o Consolador vier, falando do Espírito Santo, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que ser convencido do pecado. Nenhum homem reconhece o próprio pecado sem a ação do Espírito, sem fazer como Davi, sem se derramar na presença de Deus, falar: Senhor, eu quero me arrepender, eu quero reconhecer meus pecados. Aí o Espírito Santo opera isso. Sem isso, você fica na vaidade do ser humano, se achar bom, se achar bonitinho, né? É muito difícil ver as próprias falhas morais, né? Desejos que a Bíblia condena, pensamentos, ira. Muitas vezes a gente vai cultivando a ira em nossos corações, né? Em Provérbios diz: não apressa-te o teu coração a irar, pois a ira se abriga no coração dos tolos, né? Então você está se distanciando de Deus. Quando você fomenta esse sentimento, a gente ira mesmo, tá? A gente fica com raiva. Isso é normal. Para alimentar esse sentimento que é pecaminoso, né? Claro que a gente passa raiva, a gente fica com raiva em várias ocasiões, com outras pessoas, com situações que acontecem. Mas cultivar isso e alimentar isso é pecaminoso, né? Vai contra a palavra de Deus. Bom, mas como eu falei, se você não reconhece essas falhas em você mesmo, você não é um pecador. Pode ficar tranquilo, né? Só que, volto a dizer, só os pecadores entrarão nos céus. Só quem reconheceu o pecado, se arrependeu, se entristeceu por ter cometido o pecado, é que entrará nos céus. Pois só quem se arrepende poderá ser perdoado. Só quem se arrepende e quem confessa poderá ser perdoado pelo Senhor Jesus. Fica essa reflexão. Espero que você entenda essa reflexão, tá? Se você não reconhece falhas morais em você, parabéns, você não é um pecador. Mas se reconhece, confessa ao Senhor. Ele é poderoso para perdoar todos nós. Que Deus abençoe. Até a próxima.